Olá, tudo bem com vocês? Estão tudo na paz? Eu, graças a Deus, estou bem, gozando da perfeita paz que há em Cristo Jesus. É maravilhoso termos essa esperança, é maravilhoso ter Jesus em nossas vidas. E assim nós não tememos, né? Ainda que venha a luta, as tempestades, mas nós somos confiantes, né? E hoje eu quero falar com vocês um pouco da fé e da oração. O que é a fé? Né? A gente não vê a fé, não tem cor, né? Não sabemos, mas a fé é uma coisa muito importante na vida do cristão. Se nós tivermos fé, chegaremos ao céu com Jesus. E cada dia eu peço, Senhor, aumente-nos a fé. Precisa Deus aumentar a nossa fé, porque vivemos num mundo tão incrédulo, tão secular, que Jesus mesmo disse, quando ele vier, será que porventura vai haver fé na terra? Mas a fé é uma coisa fantástica na vida do cristão. Ela envolve a esperança. Ellen White, ela diz o seguinte, que a fé, essa esperança que nós temos de ser ouvido, de ser alcançado por Deus, envolvido com oração e confiança. Então ela disse que a oração é como a fé, e a fé é essa fé que abre os celeiros do céu. E eu gosto muito de pensar a cada dia na fé, essa fé que vence o mundo, né? Qual que é o objetivo da fé? Em São João, no capítulo 5, verso 4. É a fé que vence o mundo. Nós precisamos ter de Jesus essa fé, né? Vencer. Esse é o único objetivo. A fé ajuda nós a vencermos, né? Através da oração. Interessante que eu gosto muito de meditar, e hoje eu me iniciei meditando no verso de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versinho 9 e 10. Porque diz assim o seguinte: foi Jabes, mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe o chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel, o Deus de Israel, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o pedido de Jabes. Que lindo, né? Deus concedeu o pedido de Jabes. Interessante que Jabes, ele diz assim, que ele invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoe e que me alargues as fronteiras. Pode ser fronteiras, talvez de terras que ele queria, né? Mais terra. Ou também as fronteiras que nós enfrentamos às vezes na vida. Que Deus abençoe, de rica, enche de bênção, que alarga as fronteiras das bênçãos. E Deus concede isso. Nesse mundo que nós vivemos, nós não temos mais nada que esperar desse mundo. Não tem mais nada que fazer de trabalho para se enriquecer, não. Por quê? Vai ser tudo queimado. O único que vai permanecer é a nossa confiança em Deus, a nossa fé, não é? Então nós devemos ser como Jabes. Eu levantei hoje meditando nele
e falei, vou passar essa mensagem. Entende? Porque Deus concedeu o pedido de Jabes. Gente, Jabes é uma pessoa desconhecida. Nós não vemos não falar dele na Bíblia, em outras partes. Só aqui em 1 Crônica, do capítulo 4, no versículo 9 e 10, que fala. Entende? Que Jabes, ele foi dos mais ilustres dos seus irmãos. Por que ele foi mais ilustre dos seus irmãos? Porque ele era uma pessoa de fé, de confiança, ele orava a Deus, ele buscava o poder de Deus. E isso agradou o coração de Deus sobre a vida de Jabes. Então nós devemos ser como Jabes, ter confiança e pedir, que Deus concede os nossos pedidos. Deus só não atende pedidos absurdos, que vai nos prejudicar. Mas peça por uma vida espiritual cheia de bênção. Que Deus enriqueça a nossa vida. Eu tenho muito testemunho de poder, o poder da oração. Que Deus operou na minha vida. Coisa impossível de ter acontecido. Deus operou na minha vida. Enfrentei uma vez um problema muito sério. No tempo que era difícil conseguir um telefone, por ter tido um comércio, eu tinha direito de ter três linhas de telefone. E quando abri, era pelo Chaim Cury naquela época, quando abriu as inscrições, né? Então, eu e a minha sócia, eu falei, vamos pegar então o telefone. Eu já tinha na minha casa, a minha sócia não tinha, então nós tínhamos direito a 3 telefones. Então o rapaz, por nome de Zé Pedro, ele pediu para ficar para a gente na fila, porque era dias de fila, entende? Para vocês terem uma noção, ele ficou na fila para a gente de quinta-feira até segunda-feira, quando ia começar as inscrições, para conseguir pegar. E ele falou para mim, se você me der uma linha para mim, eu ficar com uma linha, eu fico na fila para vocês. Então, assim, ele fez. E, bom, cortando a história, nós pegamos os telefones, tudo, e pagamos à vista, né? Porque nós tínhamos vendido o comércio, então a gente pagamos à vista os telefones, e o Zé Pedro, cada um pagou o seu, e só que tinha que aguardar 2 anos que ia chegar os telefones. E aí, quando fosse para instalar o telefone, a gente receberia as ações do telefone, porque era o que era vantajoso eram as ações, né? E quando, naquela época, pelo Banco Real, que agora não sei mais se existe esse banco, acho que o banco não existe mais, né? Acho que é o Santander que entrou no lugar do Banco Real. Então saiu a notícia, né? A gente viu pelos jornais que iam começar entregar o dinheiro das ações, né? Que nós tínhamos pago. Então eu fui para tirar as ações dos 3 telefones, para dar um para mim, para minha sócia e outro para o Zé Pedro. Gente, qual foi a minha surpresa? Quando eu cheguei lá na Chaim Cury, ela disse para mim assim, não, você não tem ações. Eu falei, como não? Não, você já vendeu suas ações. Eu falei, não, vendi não. Não, você vendeu sim. Porque aqui consta que você vendeu suas ações. Gente, o chão naquele momento se abriu para mim. Parece que a terra me engoliu. Eu fiquei assim apavorada. Como que eu ia falar para minha sócia, que estava tudo no meu nome, como que eu ia falar para minha sócia e também para o Zé Pedro, o rapaz que ficou na fila para a gente, que nós não tínhamos. Como que eles iam acreditar? Ficou muito mal para mim, sabe? Então, quando eu cheguei neles, expliquei, aconteceu alguma coisa, nós não temos as ações. O Zé Pedro estava em Manaus. E ele já tinha mandado o número da conta, tudo para mim depositar o dinheiro para ele, entende? Foi uma angústia muito grande. Por 7 meses eu lutei, dizendo que eu não tinha vendido, mas consta aqui. Aí, o Chaim Cury disse para mim o seguinte, a funcionária lá, você vai, em Limeira eles têm 4 cartórios, você vai nos 4 cartórios se for preciso.
e você vê lá se tem alguma coisa que diz lá que você vendeu, se não tiver nada, eu vou começar a pensar em trabalhar por você. Olha, para minha surpresa, no primeiro cartório que eu fui, constava lá com a minha assinatura tudo que eu tinha vendido as ações. Nossa, eu saí de lá chorando, não pelo meu telefone, o primeiro já tinha telefone, não pelo meu, mas era por causa da minha sócia e por causa do rapaz que ficou para mim na fila. Eu senti muito mal. E quando eu cheguei no Shencuri, voltei lá e falei com eles, eu falei, olha, você acredita que tá lá no cartório que eu vendi? Eu falei, então, minha filha, ela disse, eu lavo as minhas mãos, ela disse, não tenho mais nada a fazer por você. Mas eu disse, mas eu tenho um Deus no céu, eu vou pôr diante dele essa causa. E orei por 7 meses, gente. Eu orei. Liguei para eles e falei para eles, vocês têm que orar, porque, né? E eu estava se sentindo muito mal, porque lá no cartório estava a minha assinatura que eu tinha vendido as ações. E me pus diante de Deus. Nessa época eu já estava com um restaurante e eu orei a Deus. Uma noite, eu chorando, falei para Deus, falei, Senhor, ninguém acredita em mim. O Senhor é o único que pode, é o único que sabe que eu estou falando a verdade. Eu falei, se fosse só por causa do meu telefone, eu não me preocuparia com isso. Mas eu tenho 2 pessoas que estão dependendo de mim para pegar as ações do telefone. E me pus diante de Deus em oração. Interessante, essa oração de Jabes aqui fez muito sentido na minha vida. E eu disse para Deus, como o Senhor atendeu a Jabes, atende a minha oração. Porque eu estou aflita, eu estou desesperada. Senhor, atende-me. Eu não sei explicar para vocês, mas eu senti muito bem naquela oração. Eu senti assim envolvida o abraço de Deus. Senti que fui abraçada por Deus naquele momento. E quando foi de manhã, isso era numa segunda-feira, eu levantei-me e falei para o meu marido, hoje eu vou tirar as ações. Ele falou assim, por que Deus? Eu falei, não. Mas eu confiei em Deus. Falei, eu pedi para o meu Deus, falei para ele, porque eu falei na oração para Deus, Senhor, o Senhor pode mexer naqueles computadores lá e fazer aquelas ações voltar tudo para mim, porque o Senhor sabe que eu sou inocente. E aí eu fui, entende? Eu fui para o restaurante, porque o banco abria naquela época 10 horas, 10h30, não sei, acho que é como agora, né? E eu adiantei todo o almoço e falei com as funcionárias, disse para elas assim, olha, já está tudo pronto, eu vou agora no banco e vocês aí atendem as mesas para mim, abre agora o restaurante, que já está tudo no carro quente, a comida, tudo arrumadinho, as saladas, tudo. Falei assim, abro um restaurante e eu vou no banco, eu vou tirar as ações. E todas elas estavam me ajudando em oração. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, Deus, essa noite, Deus me abraçou, tenho certeza. Que abraço gostoso de Deus, irmãos. Quando você tem certeza que a sua oração já foi respondida. E eu fui. Interessante que antes eu passei no Shencuri. Quando eu cheguei lá, as moças falaram assim, dona Áurea, eu não posso atender a senhora hoje, porque nós não sabemos o que aconteceu. Os computadores estão tudo bagunçado aqui. Deu uma bagunça total aqui nos computadores, nós não estamos entendendo nada. E hoje eu não posso atender. E eu disse, tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. E chegando lá no banco, meu marido estava comigo e você tem certeza que você vai ficar decepcionada? Eu disse,
eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração. E quando eu peguei a fila, né, das ações, eu olhava assim, meu marido, ele estava assim, apreensivo, mas eu estava confiante. E eu fui até o caixa. Quando a moça pediu para me dar os documentos, eu dei, ela clicou lá no computador. Ela disse, dona Áurea, a senhora tem 3 ações, né? Falei, é. A senhora vai tirar os 3? Falei, vou. Ela preencheu e falou, pode ir no caixa receber. Irmão, vocês não imaginam. Eu saí dali como se estivesse pisando no ar. A emoção era grande demais. Eu louvava meu Deus, eu tinha vontade de gritar, porque foi 7 meses, irmão, esperando. E Deus ouviu minha oração. E aí eu pude já ligar para minha sócia, dizendo para cá pegar o dinheiro, e também depositei o dinheiro. Mandei para Manaus, lá para casa do Pedro. E nós agradecemos a Deus de coração, porque Deus atuou, irmão. Na hora que eu mais precisei, Deus atuou. Não perca a esperança. Se você tem uma causa difícil, põe nas mãos do Senhor. Se você tem certeza que você é inocente, chega diante de Deus, que Deus ouve a sua oração, como Ele ouviu a oração de Jabes. Uma certa senhora chegou em mim e disse, Áurea, ora por mim, porque eu também tenho um problema difícil para resolver. Eu quero que Ele faça comigo como Ele fez com você. Eu disse para ela, eu sei que eu era inocente. A senhora é inocente na sua causa. Se a senhora for inocente, nós vamos pôr diante de Deus. Porque Deus não faz trapaça. Porque eu já tinha ouvido falar, sabe, de algumas coisas, então eu falei assim para ela. O poder da oração, gente, move montanhas. É só confiar. E depois, passados uns dias, bateu na porta da minha casa um senhor. Aí ele diz assim, a senhora recebeu as ações? Eu falei, recebi. As minhas ações eu recebi. Ele falou, porque eu tinha comprado as suas ações. Eu falei, é verdade? Ele falou, sim. Ele falou assim, a funcionária, que na época que nós compramos as ações, ela fez trapaça. Eu falei, sinto muito, Senhor. Eu perdi o dinheiro, eu falei, eu sinto muito. Aí ele me explicou que porque eles dão um monte de papelado quando você estava comprando. Eu assinei muito papel, ainda mais que era 3 telefones, eu assinei muitos papéis. E entre esses papéis que ela tinha dado para mim assinar, estava lá a venda das ações, só que ela estava em branco depois que ela foi preencher. E eu assinei. Porque eles mandam, assina aqui, assina ali, eu vou assinando, estou comprando. Mas eu assinei a venda dos telefones. Eu fui enganada por aquela funcionária. Sei o que aconteceu com ela na justiça, porque não foi só comigo, com muitas pessoas fizeram isso. Mas eu tive a graça, essa bênção de receber, porque Deus pelejou por mim. Aqui diz que Deus ouviu a oração de Jabes e Deus ouviu a oração da Áurea. Gente, eu tenho muitas bênçãos para contar para vocês de orações respondidas. Por isso que eu digo a vocês, confiam no poder de Deus. Confia no poder da oração. Que Deus ouve. Porque a oração, ela é a chave que abre os celeiros do céu. A chave que está na mão da fé,
e abre os celeiros do céu. É só confiar. Não importa o tempo que leva, vamos confiar, porque Deus atende as orações. Casos difíceis que Deus resolveu para mim. Gente, eu tenho casos, coisas para contar. Olha, é coisa maravilhosa, que se um dia eu vou voltar a falar para vocês. Então, a fé de Jesus, ela nos leva ao arrependimento, ela aumenta o nosso conceito, leva nós a reconhecermos que somos pecadores e que nós necessitamos de um Salvador. Quando chegamos diante de Deus, na certeza que eu fui injustiçada, ou que houve um fraude na minha vida, põe nas mãos de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Lembra da oração de Jabes, que Jabes invocou o Deus de Israel e diz: tomara que Deus me abençoe. E a Bíblia diz claramente que Deus ouviu a oração de Jabes. E Deus vai ouvir a tua oração. É só você confiar no poder de Deus, que Deus vai te ouvir e vai te atender. Eu estou colocando no altar, gente, porque é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Eu fico pensando, quando nós entramos em oração diante de Deus, nós entramos na sala de audiência do céu, no trono, diante do trono de Deus, do universo. E Deus atende a nossa oração. Não perca a fé nem a esperança. Eu luto em oração pela salvação da minha família. Principalmente os meus tesouros, que é meu filho, minha nora, minha neta. Eu ponho eles diante de Deus todos os dias. E tenho certeza que eles estarão comigo no céu. Porque eu coloco eles diante do trono, diante de Deus, e oro por eles todos os dias. Não percam a esperança. Orem, confia. Se tem uma doença, põe nas mãos do Senhor. Ora e confia. Ele vai ouvir a tua oração, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo os ilumine e que vocês sejam agraciados com as bênçãos do céu. Mas a oração mais perfeita que nós fazemos é a oração que nós colocamos toda a nossa humildade aos pés de Jesus e pedimos para Ele nos salvar. Gente, que essa vida é passageira. O que vai importar é a vida eterna. Viver... Gente, você imagina que eu não consigo conceber o que é viver uma vida sem pecado. O pecado não vai existir mais. E eu fico pensando, como será uma vida sem pecado no céu? É a coisa maravilhosa, maravilhosa. Vivemos num mundo mau, cheio de pecado. Mas Deus nos abençoe. E Deus quer me salvar. Foi isso aí que eu queria passar para vocês. Sobre a oração de Jabes, que Deus ouviu e atendeu a oração dele. Uma pessoa que nós nem conhecíamos, né? Não tem conhecimento dele na Bíblia, só fala que Jabes, né, foi um dos mais ilustres dos seus irmãos e que ele invocou o Senhor, o Deus de Israel, pediu para que Deus abençoasse ele, que alargasse as suas fronteiras. E o Senhor ouviu. Hoje, irmão, as nossas fronteiras são na nossa vida espiritual. Senhor, alarga as minhas fronteiras espirituais.
Ajuda-me eu me chegar mais perto de Ti a cada dia. Salva a minha família, Senhor, e Deus vai ouvir vocês. Não importa o que você está passando, tenha fé e tenha confiança. E que Deus abençoe. Vamos orar. Querido meu Deus, nós estamos aqui diante do grande Deus do universo, com o nosso coração cheio de gratidão pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Senhor, hoje eu lembrei da oração de Jabes e lembrei também que o Senhor atendeu a minha oração naquele problema, era tão difícil porque envolvia outras pessoas e eu não queria prejudicá-las. E o Senhor sabia que eu era inocente nessa causa e o Senhor ouviu a minha oração. Ouça também a oração de algumas pessoas que estão assistindo para o vídeo e que também que estão com alguns problemas. Ajude eles a resolver, Pai. Aumenta a sua fé e ponha neles a tua confiança, Deus, para que eles acreditem que o Senhor possa resolver todos os problemas. Abençoe eles, derrama sobre eles o teu poder e dê a luz do Espírito Santo e salva-os para o teu santo reino. Oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Se vocês achou interessante, compartilhe, por favor. Ajude para que chegue. Porque um testemunho, às vezes, ajuda muito uma pessoa que talvez está com um problema e precisa de ser ouvida e respondida por Deus. Ajude a compartilhar esse vídeo. Obrigado por você ficar aqui até agora me assistindo. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Que o Espírito Santo ajude vocês a vencer todo o mal, todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém? Amém.